Momento do Discipulado. Ensinando a lidar com o ranço religioso dos mais velhos. Nós precisamos entender um princípio bíblico que perpassa toda a história da Bíblia, a santificação. Deus sempre tomando providências de separar o novo do contaminado mais antigo, para que o novo pudesse crescer e se desenvolver num ambiente mais isento, mais limpo de preconceitos. Assim foi no Éden, logo a seguir, depois separando a família de Sete, depois com Noé, depois com Abraão, e de todos os filhos de Abraão, separando somente o Jacó e os seus descendentes. Depois, dentro de Israel, você lembra dessas histórias todas? Dentro de Israel, separando a tribo de Judá, porque o resto já estava perdido e contaminado. Por fim, Judá também se contaminou. Deus pegou somente um grupo pequeno e levou para o cativeiro, para trabalhar com eles no cativeiro e depois trazê-los de novo, querendo começar tudo de novo no retorno do cativeiro, com Zorobabel, Esdras e Neemias, querendo dar um novo começo e uma nova oportunidade que, por fim, tiveram que ser sepultados lá no livro de Malaquias. Aí Deus começa tudo de novo, começando com João Batista, que não tinha o ranço religioso do passado, preparando o caminho de Jesus, e um novo evangelho, uma dispensação nova da graça, para que fosse livre do ranço religioso. Mas logo, a partir da conversão lá, entre aspas, do imperador Constantino, o cristianismo começou a virar uma religião. E daí piorou bastante. Deus, por várias vezes, levantou reformadores que na maior parte das vezes foram condenados, mortos, e os seus movimentos foram sufocados, até que o Lutero veio e deu aquele grito de liberdade, mas ele também não estava muito imbuído da doutrina boa e verdadeira. Então veio o Calvino, e depois do Calvino outros e outros movimentos vieram. Wesley na Inglaterra e muitos outros sentiram de Deus o chamado para começar tudo de novo. Então essa é a história, e Deus vai fazer isso em definitivo por ocasião da volta de Jesus, quando ele vai separar, deixando aqui na terra todos os religiosos, e vai levar os puros de coração, limpos, que habitarão com o Senhor no seu tabernáculo. Já leu o Salmo 15? E no arrebatamento só vão subir os preparados e puros, e quem estiver com a vida santa. Se você não está, não vai subir. É triste isto. Mas porque Deus quer separar os puros para estar com ele para sempre nos ares, depois vai descer aqui para a terra para estabelecer o reino dele de 1000 anos aqui na terra, e aqueles que forem considerados puros e fiéis a Deus, tanto na dispensação do Antigo Testamento, como Davi, que virá com Jesus, quanto nós outros que fomos achados fiéis aqui na era da graça, viremos para reinar com Jesus os 1000 anos no milênio. Assim é um resumo da história bíblica. Porém, eu quero falar da aplicação desse princípio no nosso dia a dia, quando nós evangelizamos alguém. Eu confesso que eu fico desanimado de evangelizar uma pessoa sem condições de poder continuar com ela ali naquele lugar.
porque pelos meus muitos compromissos, os outros, eu não teria condições de discipular aquela pessoa, e fico muito triste em evangelizá-la sem poder discipulá-la, porque ela vai certamente se perder no meio do ranço religioso perto dela, onde ela estiver, da família dela, enfim. Eu fico pensativo a respeito disto. Mas há uma orientação bíblica e nós devemos seguir. Jesus deu uma ordem, ide por todo mundo pregar o evangelho, levando a igreja, porque Jesus deu autoridade a quem prega de levar a igreja também, de batizar. Qualquer um que prega, se não houver igreja perto, ele tem autoridade de Deus para batizar também e para discipular também. O mesmo Jesus que mandou pregar, evangelizar, mandou batizar e discipular. Nós entendemos que se estamos ligados ao corpo de Cristo, uma célula, um grupo, uma congregação, uma igreja, então nós temos que agir em consonância com o corpo do qual fazemos parte. Mas se nós somos enviados para o deserto e um local ermo, evangelizamos alguém, nós somos igreja ali, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, invocando o Senhor, nós somos igreja ali. Todos os crentes são enviados por Deus para evangelizar e criar uma igreja, se não houver ali onde a pessoa está. Todos têm essa autoridade, todos os crentes recebem essa autoridade de Jesus. E para fazer isto, e é obrigação de cada um discipular. Bem, quando nós formos discipular um novo, nós não vamos ensinar os vícios religiosos do nosso meio. Nós convivemos com esses vícios religiosos, esse ranço religioso, essa religiosidade mecânica, humana, carnal. Nós convivemos com isso, procurando ter uma vida limpa, mas nós não vamos jogar pedra na igreja, porque cheia de defeitos, ela ainda é a noiva do Senhor. Mas quando começarmos a discipular alguém, nós devemos estar pensando sempre nisto, em livrar aquela pessoa das influências maléficas da elite religiosa que espraia o seu ranço. Isso é terrível. Nós temos que livrar o novo convertido, o novo discípulo, das influências maléficas da elite religiosa que domina e que se aproveita aí da religião. Isso aí é o que mais a gente vê. Mas, como cristãos, o que nós vamos fazer? Vamos criticar os líderes, pastores, apóstolos, isso e aquilo e tal, pelo que eles estão fazendo? Não, a nós não cabe fazer isso. É para deixar o joio crescer junto com o trigo. Mas peraí, e se alguém novo se converte, você vai largar nesse meio para virar joio junto com os outros? É claro que não. Você tem obrigação de Deus, na ordem do ide, de ensinar o verdadeiro caminho puro e santo do Senhor para o novo seguir. É claro que ele vai ver a diferença radical que existe com a religiosidade vigente ao seu redor. Ele vai perceber, ele vai entender, mas ele precisa entender sabendo que Deus continua sendo Deus, o caminho de Deus continua sendo puro e Deus é o mesmo. E ele deve ser ensinado por nós a seguir o caminho verdadeiro. Isso é, se você vive esse caminho verdadeiro, porque se você está no ranço religioso também, você não vai conseguir ensinar. O que eu chamo de ranço religioso
esse rame-rame de reunião de religião, que todo mundo já sabe como vão ser as reuniões, são pretextos para encontrar grupinho, para fermentar carnalidade, para ficar procurando coisas ali no meio dos irmãos, esse ranço religioso que não tem temor a Deus, as pessoas que brincam com reunião, vão quando querem, chegam a hora que querem, fazem o que querem lá dentro, lá da frente, bravatas e conversas que não são espirituais, e no ambiente cristão fermentando todo tipo de carnalidade, de pecado, e os novos vão ver isso tudo. Mas nós vamos dizer: meu irmão, você está vendo isso, mas o caminho de Deus não é assim, é assado, é este daqui. Você quer seguir, eu vou ensinar para você o que é ser um cristão verdadeiro. Mas é aquilo tudo errado, Deus vai cuidar daquilo lá. Mas não cabe a mim julgar aquilo lá. Você vê, e eu vejo, talvez mais ainda, erros e carnalidades no meio evangélico. Mas o caminho do evangelho é diferente, é esse daqui. Seja puro, consagre a sua vida ao Senhor, ande na presença de Deus, e eu vou ajudar você a andar, porque eu também quero andar nessa santidade, embora estejamos no meio de um mundo evangélico contaminado. É isso que Deus quer que entendamos. E o Jó, a duras penas, começou a entender também na sua luta. Ele teve que se desvencilhar daquele ranço religioso que, inclusive, ele, de certa forma, praticava, para ele poder viver o novo do Senhor, na presença de Deus. E o Senhor honrou a fé do Jó, como ele vai honrar a sua fé também. Você se desligando desse ranço religioso, essa religiosidade interesseira que está dominando em nossos dias. Entenda isto e saiba ver a diferença entre o verdadeiro caminho de Deus.